instituições constituíram um importante aspecto relacionado com a subsistência da gente do povo. Este primeiro quadro ilustra formas de adaptação de gentes do povo português, capacidade de se adaptarem ao meio em que viviam, onde o elemento natureza ajudou a determinar a forma de subsistência, mas também o desenvolvimento de muitas atividades, nomeadamente a ligação a outras espécies animais que ajudaram a subsistir. Vimos entre trajes que se apresentam predomínio das zonas serranas, mas também as outras áreas que referimos como importantes no desenvolvimento desta atividade. Associado à mesma, havia o aproveitamento dos produtos naturais de pastoreio. O queijo, cervejamente conhecido e apreciado e de grande qualidade que produzimos, queijo da serra, o queijo de muitas regiões do nosso país que felizmente desenvolvemos e conseguimos promover a nível do país e a nível do estrangeiro. Por todo Portugal, os rios felizmente abundam e as fainas a eles ligadas também um meio de desenvolvimento e subsistência para as populações que junto deles habitavam. Quem está neste momento na vossa presença são pessoas com atividades ligadas ao rio, desde da vara para andar em rios menos fundos e empurrar o barco, à corda que fazia sempre falta no barco, e à frente temos as mulheres que se serviam do rio para a limpeza das suas roupas, para a lavagem da roupa da casa e muitas vezes para a sua subsistência, lavando também roupas de outras pessoas. Temos as ceias com a tábua de lavar e temos as ceias de lavar no rio. A rede que servia também para pesca em rios poucos profundos e as trouxas que normalmente eram transportadas à cabeça. A atividade ligada à água como elemento essencial da vida, desenvolveu culturas, nomeadamente cultura de arroz, cultura de outros cereais que dela dependiam. Isso fez com que as zonas mais ribeirinhas desenvolvessem atividades agrícolas importantes na subsistência das populações. Falámos de uma atividade que aproveitava o leite como um elemento importante na feitura do queijo, na confecção do queijo, mas esta mesma atividade permitia com que mulheres do campo fossem às cidades, às vilas, aos locais mais próximos, venderem leite. Esse leite que era vendido a bolso, que era apregoado de porta em porta. Depois das leiteiras,
muitas vezes, para além de alimentarem a família, também traziam algum dinheiro para casa vendendo leite. Temos as moleiras, ou seja, as mulheres do moleiro. Normalmente a figura do moleiro está ligada ao sexo masculino, que faziam alguma distribuição da farinha pelos vários casais ou pelas várias casas, e transportando-as à cabeça para entregarem às freguesas. Temos também outra maneira de transporte, que eram as peles curtidas das cabras, que protegiam a farinha da umidade e que podemos também apreciar aqui. Realçamos alguns dos aspectos presentes nos trajes, nomeadamente algumas tarefas de trabalho, nomeadamente a feitura de tábuas, utilizando serras com que manualmente se cortavam árvores de grande porte, pinheiros e outros, mas também outras atividades ligadas à atividade agrícola, como sejam a poda e a empa das vinhas, mesmo o próprio tratamento das mesmas, eram atividades que empiricamente foram sendo desenvolvidas e que permitiam a subsistência e a fixação das comunidades. A faina da vinha, que acabava quase sempre com a vinha, eram empregos os cestos, que haverá algum, para transportar, que era o trabalho feito mais pelos homens, transportar da cepa para outro depósito maior que os conduziria para os lagares, para serem então transformados em vinho e noutros subprodutos também aproveitados nos meios rurais. A terra foi de facto o elemento essencial de fixação das nossas populações, a forma de subsistência, a forma de fixação e de criação de cultura própria. Cavar a terra, tirar dela os meios que permitiam essa subsistência, fizeram com que as nossas gentes, os nossos antepassados, nos dessem origem e nos transmitissem uma herança cultural importante em termos de preservação. E a nós, Grupo de Folclore, à Federação de Folclore Português e a todos aqueles que militam nesta causa, cabe-nos o papel importante da sua defesa. O faremos para que isso seja uma realidade. Quantas vezes associados a cantos de trabalho, cantos que ajudavam, que alicerçavam muitas vezes os trabalhos com que as pessoas tinham que executar. Trabalhos árduos, é certo, mas trabalhos que eram feitos com prazer. Com as suas enxadas e com as suas sacholas, remexiam a terra que por vezes era madrasta e que não queria dar aquilo que fazia falta ao sustento das famílias. Mas era assim que o povo vivia e subsistia. Ouvimos um canto de trabalho entoado por gente que participa nesta apresentação. Temos agora os pastores de uma zona mais a sul, temos um semeador e ouvimos o búzio, que era
o chamamento das gentes ao trabalho. Levantava-se cedo, era árduo o trabalho, fosse no verão, fosse no inverno, porque as planícies do Alentejo eram difíceis para quem as tinha que trabalhar muitas vezes para os que bem longe dali viviam. Os pastores usam para-pau com uma argola que lhes servia para conduzir, ajuda a conduzir o gado. Quando algum animal fugia, era com esse gancho que eles os seguravam para que a manada não se desmalhasse. O Alentejo foi o celeiro de Portugal. A realidade daquela área, suas grandes dimensões, fizeram com que constituísse um elemento importante de fixação de trabalhadores que migravam sazonalmente de outras regiões. Das Beiras e de outros pontos do país migraram muitos trabalhadores para as ceifas, para outros trabalhos importantes naquilo que era a produção agrícola portuguesa. As dimensões do Alentejo criavam essas condições. Dessa interação, com certeza, nasceram muitas das influências que hoje se refletem naquilo que é cultura tradicional portuguesa. E também a azeitona. A azeitona a azeitona que constituía a gordura por excelência do povo português. Esteve na base e que está na base de muitos dos nossos pratos tradicionais, de muita da nossa cultura gastronómica. Cultura gastronómica importante em termos de potencialidade de promoção do nosso país, mas que é herdada dos nossos antepassados, herdada através da confecção, através da utilização desse óleo natural, que teve em grande parte do nosso país grande expressão. O Alentejo, pela sua dimensão, naturalmente é muito mais. Temos as mondadeiras que entraram primeiro e neste momento estão a entrar as ceifeiras. Lembremos que era um trabalho feito numa época de sol a pino, como se dizia, e que durava inteiro. Aproveitavam-se por vezes as madrugadas mais frescas para fazer este trabalho. As tarefas duras, centeio da cevada, do trigo, eram feitos por estas mulheres, por estas raparigas que faziam não faltar o pão, muitas vezes, e era meio sustento. Muitas vezes era o mata-fome do dia a dia. Depois, os molhos dos cereais eram atados com o ramo do próprio cereal, dando na e dispostos em montes para depois, então, seguirem para a debulha. E é certo que o Alentejo constituiu um elemento importante nesta atividade, foi-no também noutras áreas, porque embora diversificasse o tipo de cereal, também havia este tipo de prática que é comum a todo o país. As ceifas constituíam elementos importantes no Minho,
Trás-os-Montes, nas Beiras, na Extremadura e, de facto, no Alentejo. Embora esta diversidade nem por isso constituía um ponto diferente. A diferença estava no número de participantes, na extensão da área a ceifar e, porventura, no cereal a colher. Ficaram célebres em Portugal e ainda hoje são admirados. Uma tentativa de recuperação dos moinhos da Extremadura, especialmente da Extremadura de Centro, dos moinhos de trigo, aquela zona. Mesmo nas zonas que delimitam, nós hoje temos alguma dificuldade em perceber aquilo que são regiões delimitadas em termos administrativos, porque de facto elas são, sobretudo em termos etnográficos. E a mistura que existe entre uma região ou outra pode-nos criar alguma dificuldade de interpretação dos nossos valores tradicionais. Mas depois da ceifa, naturalmente vinha o trabalho de eira, trabalho de malha, trabalho de homens, trabalho duro, mas trabalho bem executado, onde grupos de malhadores se juntavam para tirar o grão daquilo que foi a seara, daquilo que foi colhido, daquilo que foi ceifado. Uma variedade importante que há que referir, os ensinos, as forquilhas, encontrando soluções entre ramadas que potenciavam a possibilidade de, utilizando essas ramadas de árvores, podermos tirar partido das mesmas, mas a pá, de limpar, joeirar, como chamavam então, onde, aproveitando a força do vento, que dispersava alguma separação entre palha e grão. Ouvimos neste momento já algum malhar. E vimos outras tarefas, separar o pó do grão, de virar a palha. Tudo isto eram tarefas que pelos meses de agosto, setembro, dependendo um pouco do tipo de cereal, eventualmente se caminharmos um pouco mais para a limpeza da azeitona, aos meses de novembro ou dezembro, ocupavam parte dos trabalhadores das nossas aldeias, das nossas gentes, dos nossos antepassados. Tivemos alguma da representação das nossas trajes em termos de trabalho na eira, onde se mistura homens e mulheres, os homens com tarefas em termos físicos muito mais exigentes, a mulher com um trabalho de apoio, mas importante em termos da manutenção daquilo que era o trabalho de colheitas, o trabalho de aproveitamento dos produtos que permitiam a subsistência no ano seguinte.
Tivemos agora para as mesmas fainas rurais, outros trajos que usavam no nosso país para cuidar da terra, das casas, da família, dos animais. Que os produtos necessários à sobrevivência, o aproveitamento daquilo que a natureza dava. Se há a simbiose perfeita, é entre os nossos antepassados e os meios em que coabitavam. A necessidade fizeram com que aproveitassem aquilo que a natureza permitia, aquilo que a natureza dava. De facto, aproveitava-se e desenvolveram-se várias tarefas que permitiam essa subsistência. Nós, claramente, somos um exemplo de um povo bem adaptado, de um povo em simbiose perfeita com a natureza. Ouvem-se alguns pregões, um aspecto peculiar da forma de estar da nossa cultura. A pregoar era tentar vender, era tentar mostrar o que se tinha para vender. Tinha que se chamar a atenção daqueles que precisavam para aquilo que nós queríamos vender. E era através dos pregões que isso se fazia de rua em rua para que alguém viesse ajudar, para que a bolsa não fosse vazia quando se regressasse a casa. Temos também as esteiras. Esteiras que assumem no nosso país um contexto particularmente importante, ligado à água, ligado às zonas pantanosas, onde se aproveitava uma vegetação espontânea, uma vegetação que é o bunho, que permitia que essas populações desenvolvessem atividades artesanais que serviam utilitariamente para o seu dia-a-dia. Também passando agora, ligadas às fainas do arroz, as mondadeiras, o arroz, que também era um produto importante em várias províncias portuguesas, porque, como disse, os rios, felizmente no nosso país, abundam e o povo podia aproveitar os seus terrenos, porque o alagamento era sempre um enriquecimento dos terrenos. Uma atividade muito importante foi a tecelagem. A tecelagem do linho, uma cultura que teve expansão e teve expressão em todo o país, teve um papel muito importante, porque era daí que vinha, faziam os enxovais, faziam a roupa com que as pessoas se vestiam. Mas também, para além do linho, aproveitavam-se os restos, os farrapos, ou então outras formas, sobretudo em zonas onde a pastorícia, sobretudo a pastorícia com ovelhas e animais desse tipo, permitiam a obtenção de lã. E era esta selagem que fez com que, em algumas zonas, se desenvolvessem atividades muito importantes. São marcantes na forma de ser, na forma de estar, caracterizam claramente a cultura local. Identificamos perfeitamente algumas regiões do nosso país onde a tecelagem subsistiu. Podemos dizer que a tecelagem foi comum a todas as nossas aldeias. Em todas as aldeias terá havido um tear. Em todas as nossas aldeias a dubladeira trabalhou, quantas vezes ao serão, um trabalho duro, difícil, cantado por vezes para que a sonolência não atacasse quem estava a dubar.
roca e o fuso, outros instrumentos importantes deste elemento identitário português. Muitas vezes embalando o berço do seu filho, a fiadeira, aproveitar desse momento ímpar na vida de uma mulher, que é o tratar do seu filho, aproveitava para produzir o fio de linho que no dia seguinte trabalharia no seu tear. Claro que o povo utilizava na confecção do seu vestuário quase sempre o produto que tinha mais próximo. Assim, as zonas que produziam o linho é vulgar que ainda se caracterizem muito por esse tipo de tecido de tear, mais grosso ou mais fino, mas que estava ali disponível, era produzido por eles próprios e, portanto, não teriam que pagar, não teriam que tirar do seu pecúnio, do dinheiro que conseguiam arranjar, mas sim utilizar o seu próprio produto para confecção pessoal. Sobraria, de certo, tentariam vender nas feiras. Muitas vezes nas fumarias montavam-se bancas para vender também, ou vendiam-se aos vizinhos que não tinham a produção do linho. Fomos gente do mar. Conquistámos os oceanos, mas soubemos também tirar do mar aquilo que ele nos dava. Sargaço fertilizou as nossas terras. Sargaço permitiu ao homem ser pescador, mas ser também lavrador. E em zonas marítimas, algumas zonas marítimas, gentes das proximidades do mar souberam disso tirar partido. Tiraram partido porque dessa alga retiraram o fertilizante natural que permitiu produzir cereais. Mas também do mar souberam tirar o peixe. Peixe pescaram, peixe souberam vender e que alimentaram as nossas comunidades. E para os ajudar, tinham as carrelas para transportar o que conseguiam tirar do mar, tinham o pinhão, as forquias a que chamavam croques, apanhavam-as em guias e poderiam vender andando e apregoando, levando carregado nas suas canastas, muitas vezes duplas, a mulher queria uma canasta simples, e que andando pelos lugares, apregoando, iam vendendo e sustentando o bom peixe as gentes que ali habitavam. E hoje ainda ouvimos nomes como, quando se querem referir à vendeira de peixe, fala-se varinas. As varinas, muitas vezes, não é gente originária de Ovar, mas de facto Ovar é a região marcante. É quanto este apregoar sentido de gente que quer vender a sardinha, quer vender o carapau, quer vender a cavala. De facto, esses eram os peixes que se vendiam. Esses peixes frescos, salgados,
acabavam por alimentar as bocas das nossas gentes. Este peixe que vinha da região marítima chegava às regiões mais interiores, quantas vezes caminhando a pé, carregadas de peixe, ajudadas pelos homens que junto ao mar faziam pesca, transportavam o peixe naqueles canastros, naqueles cangados, como chamavam então, e que traziam até às mulheres que as transportavam às diversas aldeias do nosso país. E o pregão, de facto, é um elemento importante, um elemento cultural marcante, na forma de ser, na voz enrouquecida das mulheres que a isso faziam o seu pregão, a sua tentativa de venda de peixe. Na alegria que punham naquilo que faziam, essencialmente isso. Com a sua alegria chamativa, conseguiam conquistar as freguesas e, por vezes, lá se pediam um porteirão e lá iam mais 3 ou 4, só pela simpatia e pela vivência. Entre estes homens e estas mulheres que o apanhavam, vendiam, faziam contactos com outras populações e que tantas vezes transmitiam os seus costumes e daí as influências entre as culturas das várias localidades, que dá à cultura tradicional portuguesa, à maneira de vestir do povo de então, à sua ocupação, um forte vínculo à terra e à água. Eram elementos essenciais para o desenvolvimento do povo português. Como sabem, com facilidade o povo se adaptou. Teve que ser, nem se questionava, era a sua forma de sobrevivência. E aqui vemos, também havia discussões, mas passava-se, porque a sobrevivência estaria sempre e há de estar acima de tudo. A nossa sobrevivência das famílias e de todas as pessoas que têm que trabalhar. Sem o produto do seu trabalho era impossível nós estarmos aqui hoje e tê-los a eles com as memórias dos seus antepassados, que a Federação de Folclore Português e toda esta gente faz questão de preservar, de divulgar e de conhecer. Sabemos ainda muito pouco, muito há para saber, mas é assim que se aprende, é convivendo, é trocando experiências. E aqui temos um quadro lindíssimo que muitos de nós já não tiveram a oportunidade de apreciar.
continuando nesta nossa apresentação de muito perto um milhar de representantes do folclore português, gente dos grupos de folclore que esta noite se deslocaram de Guimarães, capital europeia da cultura, numa interação importante entre aquilo que é a nossa tradição popular, entre aquilo que são os nossos valores tradicionais e aquilo que é, de facto, uma Europa cultural que não pode perder de vista os nossos valores tradicionais. E vamos ver um quadro de feira. As feiras eram locais importantes de interação, de venda, e vimos os cestos das galinheiras, onde no seu interior vão as galinhas, vão os galináceos, mas também açafates com legumes, outros produtos, variedade de canastras com que as gentes das nossas aldeias se deslocavam à vila ou cidade mais próxima onde se realizavam feiras. E havia uma variedade muito grande das nossas feiras. O país era riquíssimo nesse tipo de local de venda, local de troca, muito importante para a economia local, para a economia, diremos até nacional, porque de facto aí se vendia aquilo que as pessoas produziam, aquilo que as pessoas necessitavam de adquirir, era de facto este um aspecto pertinente na existência de feiras. E as feiras vêm desde a Idade Média, perpetuaram-se, foram criadas feiras que se mantiveram ao longo de séculos. Para aumentar o leite para a casa e ao fim ter a sua carne,
cerrados, sinal de algum poder económico do seu portador. Era claramente um sinal de ostentação económica, mas isso existia de facto, porque havia gente com maior poderio económico ostentava nesse momento. Há que referir também a utilização das cordas com os seus nós característicos, aquilo que chamavam açougas ou açougas, e que numa simplificação da linguagem, noutras zonas chamam já de sogas, porque de facto o povo português era perito em simplificar. Quantas palavras nós temos hoje são simplificações claras da linguística. Esta linguística enriquecida através da evolução do povo, da forma de ser, da forma de interpretar palavras às vezes difíceis, mas simplificadas na forma simplista e simples do povo português. As sogas eram utensílios que também serviam para ajudar a trazer ou a levar algum animal para venda ou que se tinha comprado, porque ele atado por uma das patas, ou se era um animal com chifres, vinha melhor se pudesse ser conduzido, não fosse ele fugir, e o preço então subia porque ficávamos sem dinheiro e sem o animal que trazíamos para casa. E há que referir que aqui temos representantes de várias regiões do país. Temos numa região minhota, Baixo Minho, mas temos aqui gente desta região, temos região das Beiras, temos região de Trás-os-Montes, temos gente da Extremadura, e que representam a mesma essência, a mesma forma de estar numa determinada realidade, mostrando naturalmente alguma diversidade de trás, mas sobretudo uma essência que é a mesma, que é a essência do povo português. As feiras normalmente no verão, mas também algumas em tempos mais frios, e para isso os charros ajudavam a agasalhar e a passar as longas caminhadas, que por vezes já eram feitas de regresso e de madrugada. A mulher tinha sempre o seu abafo em noites mais frias, e para isso serviam os chairos, que muitas vezes só existiam porque o poder económico não dava para mais. Temos tido a oportunidade de assistir aqui a quadros extremamente importantes que nos reportam para um país alicerçado nos nossos valores culturais. De facto, é isso que, nesta parceria entre a Federação de Folclore Português, a Capital Europeia da Cultura, sediada na cidade de Guimarães, hoje trazemos nossos valores tradicionais manifestados através da forma de trajar os nossos antepassados. Só na forma de trajar, mas também na forma de tocar, nas suas tocatas, que o povo era a forma de se divertir. O domingo era o dia de repouso, sobretudo o dia de ver a Deus, o dia de procurar em quem se acreditava. A crença das nossas gentes era marcante. Manifesta por vezes em expressões menos ortodoxas, menos ligadas à religião institucional, mas respeitando uma entidade que se queria ser Deus, e portanto
A forma como o povo expressava essa manifestação era de facto um aspecto marcante. A religiosidade é um aspecto muito importante das nossas tradições. Que se expressam, podemos dizer, ao longo de todo o ano. Sendo muito marcante durante a Quaresma, com expressões muito importantes como lamentar das almas, cantar os martírios e outras expressões da religiosidade são decortadas com alguns pequenos aspectos menos de menor manifestação dessa religiosidade, mas também no Natal e outras épocas do ano em que havia uma manifestação clara do credo, da crença do povo português. Vimos o respeito, o dever a Deus nos trajos que acabaram de passar, apresentando uma cor negra. Era o respeito pelo dia de domingo, um dia de descanso. No dia seguinte começava a rotina da mesma semana de trabalho. Se há aspecto do traje feminino português muito importante, é exatamente o chapéu. A variedade de chapéus que existem no trajar do povo português é muito grande, mas há zonas onde as dimensões, como é o caso do que apresentamos, são de tal forma muito grandes, como é o exemplo destes chapeirões que se apresentam de seguida, centradas sobretudo nas gentes da zona vareira. Temos outro aspecto, que é uma zona completamente diferente, em que não aparece o chapéu, mas sim quase a cobertura total do corpo, tapando o rosto com uma saia dobrada, mal se via o rosto, ou com um lenço de cabeça também descaído, como se vê do rosto. São dois aspectos completamente diferentes que justificam bem que se atente na nossa cultura tradicional, se preserve aquilo que vamos conseguir. Não poderia haver uma capital da cultura europeia em que o aspecto da cultura popular não fosse integrada, especialmente se essa capital é aqui assim em Portugal. É extremamente importante a nossa cultura tradicional. É diversificada e ainda hoje a conseguimos encontrar de variadas maneiras. Talvez não seja muito fácil, mas o trabalho vai-se fazendo aos poucos para vos trazer aqui esta riqueza que muitos de vós talvez nem sequer de outra maneira poderias conhecer. É Portugal que está aqui presente nas suas várias vertentes, familiar, social, rural, religiosa, de todas as maneiras. Nós vamos ter aqui assim hoje a presença de um Portugal que já passou, mas que nós tentamos manter vivo. Que é este país cultural que queremos preservar. Cabe-nos a missão de trabalharmos para isso. Precisamos do reconhecimento público, precisamos do apoio daqueles que com responsabilidades nos devem apoiar. Esta gente que abnegadamente trabalha nesta causa
quer afirmar aquilo que é um país com potencialidades, um país com diversidade, mas um país unido com um sentimento coletivo muito importante. As manifestações do domingo no Trajado eram patentes, da forma mais cuidada, com que as pessoas se juntavam, usufruíam dos poucos momentos de lazer que a vida lhes permitia. O dia a dia era arte, o dia a dia era de muito trabalho. Quando havia oportunidade de aproveitamento de momentos de lazer, eles cuidavam-se, porque era a possibilidade de contactar, a possibilidade de estarem próximos, fazia com que uma roupa mais cuidada fosse posta nesse dia. A roupa mais cuidada poderia ser uma roupa que ainda serviria posteriormente para o trabalho. Trajos eram elementos que era necessário preservar. Muita coisa do traje ou daquilo que se vestia teria que ser comprado e teria que durar muitos anos. Ao domingo, e como hoje, toda a gente gostava de parecer melhor, fosse com o fato que tinha lavadinho na véspera e sempre, talvez, à beira da porta do forno, para que no outro dia se apresentassem na hora da missa ou um pouco depois, trocando o seu convívio entre rapazes e raparigas, homens e mulheres. Esse era o único dia em que se cruzavam, porque o trabalho os ocupava de sol a sol. Esta variedade de trajes do domingo representam várias zonas do nosso país, mas como vê, são diferentes, embora na sua essência haja uma linha comum que os junta pela época que estão aqui assim a representar. De facto, aqui estão representantes de várias regiões do país. Tiramos quase do país inteiro. E começamos no Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Douro, Extremadura, Ribatejo, Alentejo, Algarve, por aqui passa tudo um pouco. E este tudo um pouco mostrando a nossa diversidade, mas também o nosso ponto de união. E de facto nós encontramos elementos comuns em toda esta forma de trajar. Há elementos essenciais que podemos identificar facilmente. Uau! Vais mesmo estar, E era assim esta gente que reparemos que mesmo com algumas gente com mais dificuldades, gente com algumas limitações económicas, as pessoas cuidavam-se um pouco mais. Domingos, de facto, eram os dias de proximidade, os dias de aproximação entre as pessoas. No dia a dia, mais farrapado, menos farrapado, até que às vezes. Mas as pessoas ao domingo procuravam mostrar aquilo que tinham, de forma cuidada de se vestirem. Enfeitando-se também com um charme mais bonito, com um lenço, o seu lenço de cachemé, o seu lenço chinês, o seu lenço de seda, um bocadinho, talvez, para quem podia, o seu ouro, para assim assinalar um dia importante da semana, que era o dia do Senhor, o dia de ver a Deus e o seu dia de descanso.
havia aquele que tinha necessidade de lavar na véspera para mostrar no dia seguinte. Por vezes também se aproximava dos que tinham outras possibilidades. De facto havia gente com mais possibilidades. E essa gente passa pelo continente, mas vai até às ilhas. Ilhas que foram povoadas por gente vinda do continente. A Madeira e os Açores são claramente extensões do continente português. É território português. É um território marcado pelas gentes oriundas do continente que povoam essas ilhas. E esta gente, com um pouco mais de haveres, ostentava alguma riqueza. Traz mais cuidados, ouro mais ostente, forma que claramente não permitiam às vezes algumas proximidades, sobretudo quando essas proximidades eram de relacionamentos amorosos, por vezes difíceis, é certo. Quantas vezes, e daí nasceram cantigas que claramente proibiam o namoro entre gentes que não eram da mesma condição social.